novidade no Santos também, né? Mais uma vez envolvendo o Sampaoli. Acho que quanto mais perto a gente chegar da janela do fim do ano, né, mais vai se falar de possibilidade ou de interesse de outros clubes no técnico do Santos. Barreto, se você me perguntasse hoje, ó, se você tem que cravar, eu cravaria que o Sampaoli não segue no Santos, né, no Brasil, eu não sei, mas no Santos em 2020. Agora tem dirigentes do Racing aqui em São Paulo, no Brasil, para poder conversar com o Sampaoli, já que o Cudê já disse que não fica lá no Racing no ano que vem, né, vem para o Internacional. Então o Sampaoli seria uma opção aí para a equipe argentina. Tem alguns problemas aí. A repercussão na Argentina é que a pedida do Sampaoli é alta, né? É salarial. Não sei se o Racing estaria disposto a pagar, né, o que o Sampaoli pede. E tem a multa de 10 milhões de reais, que ou o Racing ou o Sampaoli teria que pagar ao Santos para poder ele deixar o Santos. A multa não tem sido um problema na carreira aí do Sampaoli, né? Quando ele precisou sair da seleção argentina, por exemplo, né, que ele foi muito mal na Copa do Mundo, ele negociou ali a multa rescisória dele e acabou saindo, né? Também do Sevilha também, ele negociou para poder sair do Sevilha e assumir deixou o Sevilha numa situação um pouco ruim lá, mas também acabou saindo para poder assumir a seleção argentina. Então, não acho que essa multa de 10 milhões de reais vai ser um problema para o Sampaoli se ele decidir que não continua no Santos em 2020. O Racing aí é uma opção, tem que ver se o Racing vai oferecer a Sampaoli o que ele quer, porque ele disse que ele precisa de estímulo para poder brigar por títulos, ele precisa de uma equipe para poder brigar. E o Santos não está dando isso a ele, é o que está deixando ele chateado, além de várias posturas do presidente do Santos também. Tem que ver se o Racing vai dar esse time que ele quer competitivo para poder ganhar notoriedade, né? Como ele conseguiu com a seleção chilena, né? Como ele conseguiu com a Universidade do Chile também, trabalhos de destaque aí do Sampaoli. E a gente está vendo aí, né? Parece a continuidade de alguns capítulos da relação do Sampaoli com o Santos, né? A multa ele tentou negociar. Isso aconteceu há pouco tempo, a gente noticiou aqui, né? Tentou fazer com que o Santos abrisse mão dessa multa, ou seja, já dava ali um indício de que poderia estar procurando outro caminho para o ano que vem. A questão dos reforços que a Fabiola acaba de mencionar foi tema de uma entrevista recente também, que ele diz, o presidente quer que eu aumente o nível... O nível sem... Né, que discute o título brasileiro sem investir mais em reforços, pelo contrário, investindo menos. Pecinhas de um quebra-cabeça que você vai encaixando e que levam a uma conclusão como a que a Fabiola aqui, né? De que é difícil. Acompanho o raciocínio da Fabiola, porque o Sampaoli, ele já era um técnico renomado, até chegar no Santos. Esse campeonato brasileiro, o Santos hoje aí disputa uma segunda, terceira colocação com o Palmeiras, esse campeonato brasileiro só potencializa a qualidade do trabalho do Sampaoli. Por quê? Porque se você pegar o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras e o elenco do São Paulo, não há comparação entre os três elencos. O Santos tem disparado o elenco mais enfraquecido, o elenco com menos recursos. E fazer a campanha que ele fez com o Santos no Campeonato Brasileiro, e muito mais do que isso, não só o desempenho de resultado, mas o desempenho de jogo, apresentando um bom futebol, eu acho que ele se valorizou demais, né? E costumo dizer o seguinte, a exemplo de outros técnicos, em janeiro o Sampaoli não fica desempregado. Se não ficar no Santos, não for para o Racing... tem mercado internacional. Ele tem um outro tipo de lugar para trabalhar e ele vai trabalhar em 2020. Ele limpou o nome dele depois do desastre da seleção argentina. Então o Santos foi muito útil para ele. Sem dúvida, sem dúvida. E ele provou. Eu acho que ele assumiu o desafio de vir para o Brasil, de fazer um bom trabalho para justamente melhorar a imagem dele, que ficou arranhada com o trabalho na seleção da Argentina. E ele conseguiu, porque ele termina essa temporada de 2019 em alta. Na seleção chilena também, Barreto, ele chegou a negociar também. Ele ficou muito chateado lá, né? Apesar de ter uma brilhante passagem pela seleção chilena, campeão da Copa América em cima da Argentina de Messi, inclusive. Mas teve, não sei se você se lembra, teve uma divulgação do salário dele, né? Lá na época, ele ficou muito chateado com dirigentes da Federação Chilena e acabou ocasionando a saída dele lá da seleção chilena. Então, isso também foi uma negociação em relação à multa aí para a saída dele da
da seleção chilena. Acho que o dinheiro não é um problema para o Sampaoli, ele consegue administrar isso aí se for para sair mesmo do Santos ano que vem. Pois é, mas pensando aqui sob o ponto de vista do Sampaoli, o que me ocorreu agora foi o seguinte: se ele realmente não ficar no Santos, se essas pecinhas todas do quebra-cabeça se encaixarem, a próxima escolha dele também vai ser um indicativo do que ele quer para a carreira, né? Porque se a gente olhar a trajetória do Sampaoli, né, ele fez sucesso em clubes da América do Sul, virou treinador de seleção, aí deu um passo que muitos treinadores também querem dar, assim como os jogadores dão, que é trabalhar na Europa. Ele não foi para a Europa ser técnico de uma seleção, foi ser técnico do Sevilha, né, que é um time, na hierarquia da Europa, é um time de segunda, terceira linha, né? Embora muito bem sucedido mediano, no seu ambiente. E aí vai para a seleção argentina. Isso foi o erro dele. Passo em falso que ele deu, né? Poderia ter ido para Barcelona, mas teria que esperar. Foi apresentado para ele: olha, tu pode trabalhar com Messi já. Vou lá. Mas foi um desastre. Então, mas aí eu fico pensando assim, sair do Santos para o Racing não é um indicativo, um sinal para o mercado, sei lá, ou até algo que ele demonstre que está dentro da cabeça dele? Ele nunca trabalhou. Ele voltou para outro mercado? Ele nunca trabalhou num grande no país dele. Não, se ele vai ficar no Brasil, um time com grande história, mas sem recursos para brigar com o Flamengo ou Palmeiras, se a alternativa é ir para a Argentina, para um grande argentino, no país dele, com a possibilidade de ganhar alguma coisa. E outra coisa, fazer um pouco do circuito, retomar o circuito Brasil, Argentina, Europa de novo, do que sair do Brasil para a Europa. Por quê? Porque a gente tem técnicos argentinos fazendo sucesso no futebol europeu. Ou seja, se ele sai do futebol brasileiro, volta para o futebol argentino, faz um bom trabalho, eu acho que a possibilidade, né, de uma transferência para o futebol europeu, ela fica, não mais próxima, né, mas ela fica mais bem encaminhada do que sair do futebol brasileiro e ir para o futebol europeu. O empecilho poderia ser a coisa de salário na Argentina, com o que aconteceu com moeda lá. Sim, então, sim. Os clubes argentinos grandes estavam assinando contratos em dólar. Isso hoje eu acho que é impossível, né? Seria muito difícil. Né? Acho que na situação econômica da Argentina não daria para fazer uma coisa dessa. Mas é interessante, porque eu fiquei pensando nessa trajetória que a gente estava descrevendo aqui, né? Foi para a Europa, aí deu um passo em falso que foi assumir a seleção argentina. Aí vem para o Brasil para mostrar assim, olha, eu vou mostrar num lugar que tem visibilidade, né? Os salários são bons, mas, né, não está na primeira prateleira do futebol mundial, mas eu vou mostrar meu trabalho e provar que eu posso voltar para o circuito do futebol europeu. Por isso que eu fico em dúvida sobre essa escala no Racing. Pode ter esse raciocínio do Aelo aí, de que, né, retoma um caminho de argentinos que... Pode ser, entendeu? De fazer o futebol. Se ele chega na conclusão e não importa o excelente do trabalho dele, ele não pode competir com Flamengo e Palmeiras... Então... aí seria uma pena, porque é legal ver o Sampaoli no Brasil. Sim. Claro. Né? Claro. A minha torcida, no fim, seria para isso, que ele ficasse no Brasil. Se é para continuar no Santos, ótimo. É onde ele já está. Pode conseguir muito mais. Os times dele são muito divertidos. Ele é um show. Eu acho que ele contribui para o debate, sabe? Ele traz coisas boas, assim, para a gente conversar sobre o futebol brasileiro. Acho legal ter o Barreto. aqui. Oi, Fabiola. Deixa eu trazer para o Redação o devaneio palmeirense aqui também, porque tem gente que pergunta se o Mano Menezes vai continuar o ano que vem com 70% de aproveitamento e uma derrota, né? Uma derrota no comando do Palmeiras. É meio surreal na minha cabeça, assim, o palmeirense questionar se o Mano vai continuar o ano que vem comandando o Palmeiras. Mas alguns palmeirenses citam o Sampaoli, gostariam de ver o Sampaoli comandando esse elenco do Palmeiras, que aí ele teria o que o Flamengo tem hoje, né? Teria dinheiro para grandes contratações, um técnico que joga muito para frente, muito ofensivo, que propõe um jogo. Os palmeirenses sonham aí com isso, mas é só um devaneio, na minha opinião, dos palmeirenses. Eu entendo esse desejo do torcedor do Palmeiras. A Fabiola falou sobre aproveitamento, e é verdade, os números do Mano são excepcionais. Só que o time do Palmeiras não tem desempenho à altura do elenco.
Então, quando o torcedor do Palmeiras imagina ter a possibilidade de ter o São Paulo, é para quê? Sim, mas É para juntar o desempenho do time com o resultado. Mas fazendo uma avaliação do trabalho do Mano, ainda Não. é pouco tempo para você cobrar um Sem desempenho dúvida, extraordinário. sem dúvida. Mas o São Paulo fez mais com menos. Ou seja, o time do Santos joga melhor do que o time do Palmeiras com menos recursos. Claro que o resultado do Mano é muito bom. Atacando. Sim. É mais fácil fazer mais com menos, retranca. Sim. Mas fazer mais com menos atacando, aí tira o chapéu. E no Brasil, a tendência que a gente estava vendo era de fazer menos com mais, né? Sim. Pegar um time que tem potencial ofensivo e botar mais para trás.